Jimmy Kimmel acaba de expor os maiores segredos de Trump? Você já se perguntou o que realmente irrita Donald Trump? Não são apenas comediantes de programas de fim de noite tirando sarro do seu cabelo. São piadas pessoais sobre seu casamento, seus hábitos de sono e até mesmo seu medo de escadas. Mas o que acontece quando alguém como Jimmy Kimmel vai além? Quando o ex-presidente dos Estados Unidos supostamente ligou para a Disney, exigindo que eles controlassem Kimmel sobre seus monólogos, você sabe que algo tocou em um nervo. E, agora, Kimmel está dobrando a aposta com algumas alegações chocantes que deixaram Trump furioso. De batalhas de ronco a guerras frias conjugais, essa rixa só fica mais picante. Fique ligado enquanto detalhamos como algumas piadas bem colocadas conseguiram levar Trump a um colapso total. Em 2018, enquanto Donald Trump ainda estava na Casa Branca, surgiram relatos de que pelo menos 2 ligações foram feitas de sua administração para a Disney, a empresa controladora da ABC. O motivo? Trump ficou furioso com os monólogos de Kimmel e exigiu ação. Imagine isso, um presidente em exercício usando recursos do governo para reclamar de um comediante de fim de noite. Kimmel, é claro, não perdeu tempo zombando da situação, chamando Trump de presidente Karen, por essencialmente pedir para falar com seu gerente. E se há uma coisa que Trump odeia, é ser ridicularizado. Mas Kimmel não parou por aí. Em um episódio recente, ele deixou escapar alguns detalhes surpreendentes sobre a vida pessoal de Trump, especificamente seu casamento com Melania. Aparentemente, o ronco de Trump é tão ruim que poderia ser classificado como um desastre natural. Kimmel brincou que soa como um trem de carga teve um bebê com uma motosserra e esse bebê aprendeu a tocar gaita de foles. Quer você ame ou odeie Trump, você tem que admitir. Essa é uma imagem bem hilária. E a pobre Melania forçada a suportar isso? Não é de se admirar que ela supostamente durma em um quarto separado. Se Trump achou isso ruim, as coisas só pioraram a partir daí. As chamadas fontes de Kimmel, ou talvez apenas uma imaginação muito criativa, afirmam que Melania tomou medidas drásticas para ter uma boa noite de sono, usando fones de ouvido com cancelamento de ruído. E sejamos realistas, se isso for verdade, explicaria muita coisa. Imagine ter que abafar o som de alguém que não só ronca como um motor a jato, mas também passa as noites postando raiva nas redes sociais. Falando em postagens de raiva, a resposta de Trump a tudo isso tem sido nada menos que previsível. Em vez de ignorar as piadas como a maioria dos políticos faria, Trump supostamente passou seu tempo disparando mensagens raivosas sobre Kimmel, chamando-o de sem graça e perdedor. Esse é o comportamento clássico de Trump. Quando atacado, ele não deixa as coisas passarem. Ele dobra a aposta, mesmo quando isso o faz parecer pior. Esta não é a primeira vez que Trump vai atrás de um comediante. Ele teve rixas públicas com o Saturday Night Live, Bill Maher e Stephen Colbert, muitas vezes interpretando suas piadas como ataques pessoais em vez de sátira. Certa vez, ele até tentou processar Bill Maher por uma piada comparando-o a um orangotango. Sim, é verdade. O homem que insulta as pessoas regularmente, sejam jornalistas, veteranos de guerra ou seus oponentes políticos, de alguma forma não consegue lidar com algumas piadas às suas custas. Mas o que torna essa situação ainda mais absurda é que Trump supostamente tentou usar o governo para lutar contra comediantes. De acordo com uma reportagem da Rolling Stone, durante seu mandato, Trump pressionou brevemente os funcionários do Departamento de Justiça para investigar se apresentadores noturnos como Kimmel, Colbert e SNL estavam se envolvendo em contribuições ilegais de campanha ao zombar dele. Pense nisso. Usar o sistema legal para punir as pessoas por contar piadas. É o tipo de coisa que você esperaria de um ditador, não de um presidente dos MURI. E quando você pensou que as coisas não poderiam ficar mais ridículas, Kimmel fez outra afirmação hilária. Trump tem pavor de escadas. Esse boato já existe há anos, com vídeos mostrando Trump navegando cuidadosamente por rampas e escadas como se tivesse medo de cair. A piada de Kimmel, que Trump passa mais tempo pensando em escadas,
do que em governar o país. E qual foi a resposta de Trump? Você adivinhou? Ele teria disparado tweets defensivos insistindo que está com saúde perfeita e tem habilidades tremendas para subir escadas, porque nada diz mais confiança do que ter que provar que você pode subir escadas. Enquanto a briga continua, Kimmel provavelmente está sentado, aproveitando o caos que ele criou. Porque no final do dia, é isso que Trump faz. Ele morde a isca todas as vezes. Ele poderia ignorar essas piadas e seguir em frente, mas, em vez disso, ele se envolve alimentando o fogo e garantindo que o mundo continue rindo dele. É quase como se Trump não percebesse que, ao reagir tão fortemente, ele apenas prova o ponto de Kimmel. Ele pode dar, mas não pode aceitar. Então, o que vem a seguir? Trump tentará novamente com Kimmel? Melania quebrará o silêncio e confirmará, ou negará as alegações de ronco. Ou Trump tentará aprovar alguma lei bizarra proibindo comédias de fim de noite. Uma coisa é certa. Esta não é a última vez que um comediante vai irritar Trump. E se a história nos ensinou alguma coisa, é que quanto mais Trump revida, mais piadas continuarão surgindo. No final das contas, Kimmel não precisa destruir Trump. Trump está fazendo um bom trabalho nisso, e enquanto ele continuar reagindo dessa forma, os apresentadores de programas de fim de noite nunca ficarão sem material.